mais maluco que possa parecer, o Flamengo segue colecionando nãos na montagem de seu elenco para 2019 e assume a lanterninha do mercado da bola. Ainda no Rio de Janeiro, o presidente do Fluminense escapou do impeachment e agora tenta antecipar as eleições do clube para se livrar do mico. Mico, que em São Paulo atende pelo nome de Rodrigo Caio, zagueiro que perdeu espaço no Morumbi e segue sendo alvo de negociações frustradas. Micos que também aparecem no Parque São Jorge e vão sendo reemprestados para outros clubes no velho esquema de pagar para jogar em outro time. Um grande mico, sim, mas nem de longe tão grande quanto a entrevista de Fábio Carille para André Sanches na TV Timão. Sempre pode ficar pior. Eu sou o Flávio Soares e estas são as minhas caneladas para o Ganhador.com. Mal sentou-se na ponte de comando do Flamengo, a nova diretoria vem colecionando fiascos no mercado da bola. Começou com Pablo, o atacante do Atlético Paranaense, que foi um dos artilheiros do Brasileirão e, assim como Henrique Ceifador em 2017, despertou a cobiça de vários clubes do Brasil e acabou recusando o rubro-negro para fechar com o São Paulo. O Flamengo então apontou seus caminhos para o plano B, que atende pelo nome de Bruno Henrique, o rápido atacante do Santos. Mas o recém-chegado Jorge Sampaoli deixou claro para a diretoria do Peixe que se o atleta sair, ele faz as malas e volta para a Argentina. E ainda devolve o liquidificador. O louco tio. Com 2 nãos na cara, a bola da vez virou o zagueiro Dedé, que fez uma temporada maravilhosa pelo Cruzeiro, mas a cartolagem celeste deixou claro que só vende Dedé por uma proposta fora do comum ou indecente. Show me the money! E que 15 ou 20 milhões de reais não bastam para tirar o atleta da toca da raposa. Recusaram legal a proposta de 15 milhões que o Flamengo fez, né? Com tantos fiascos nos bastidores em tão pouco tempo, o Flamengo ainda precisa desarmar as bombas Diego Alves, o goleiro marrento que se recusa a disputar posição e muito menos a ser reserva. Não! E Diego Ribas, o meia que está em fim de contrato e pode deixar a Gávea de graça. Sempre pode ficar pior. Nossa! Sem dúvida, um começo de gestão bagunçado que, se continuar assim, pode, nos próximos anos, destruir as poucas coisas boas construídas pela gestão Bandeira de Melo, que são contas em ordem e dinheiro em caixa para investir na montagem de bons elencos. Vamos ficar de olho aí no Flamengo, né? Seguindo no Rio de Janeiro, com o arquivamento do processo de impeachment, o presidente do Fluminense, Pedro Abad, tenta agora convencer os vários grupos políticos do clube a antecipar as eleições de novembro de 2019 para janeiro de 2019. E empossar uma nova diretoria e, obviamente, um novo presidente, no início do ano, em uma tentativa de pacificar os bastidores do clube e passar para frente o gigantesco mico que é administrar o confuso e falido Tricolor das Laranjeiras. Pior para Fernando Diniz, técnico que chega ao clube pelas mãos de um presidente que deve cair nas próximas semanas e pode ver seu trabalho interrompido antes mesmo de ser iniciado. Tá brincando, né? Apesar de Abad garantir que o nome de Diniz foi bem recebido pelos possíveis futuros presidentes do clube. Aham, Cláudia, senta lá. Ainda falando em micos, Rodrigo Caio está para se tornar o grande mico do São Paulo. Não pode. Com o contrato com o clube até 2021, o zagueiro, que foi pouco aproveitado por Diego Aguirre nesta temporada e também teve problemas físicos que o afastaram dos gramados por um tempo, viu o Tricolor e o Barcelona entrar em um acordo por seu empréstimo de 6 meses, a custo zero, com valores de compra fixados em 15 milhões de euros. Mas, após o zagueiro fazer exames médicos em uma clínica na capital paulista, o clube espanhol deu por encerrada a negociação e anunciou a contratação do zagueiro colombiano Jason Murillo, do Valência. Em 2015, Caio passou por uma situação semelhante com o próprio Valência. Viajou até a Espanha, mas, reprovado nos exames médicos, voltou para o Tricolor. Sem contar com a simpatia da torcida e também em desgraça com a diretoria, Rodrigo Caio começará a temporada 2019 com potencial para ser o grande mico do São Paulo em 2019. A menos, é claro, que André Jardine consiga recuperar o jogador ou que apareça algum clube interessado em contratá-lo.
tá realmente complicada a vida do Rodrigo Caio no São Paulo já há algum tempo, né? Não é de hoje. You can't handle the truth. Quem também entende de mico é o Corinthians. Ainda no mercado em busca de reforços, o clube do Parque São Jorge faz o que pode para se livrar dos atletas que voltam de empréstimos e não estão nos planos de Fábio Carille. Precisando ainda de um zagueiro em seu elenco, o Timão acertou o empréstimo do zagueiro Iago. Vai entender, né? Precisa de zagueiro, mas manda um zagueiro emprestado. Né? Aquelas situações que não fazem sentido, né? De toda forma, o Iago voltou do Botafogo e deve ir para o Goiás, que também deve ser o destino de Marlone, outro atleta que não está nas graças de Carille e deve seguir para o Goiás também por empréstimo. O meio-atacante Guilherme, que estava no Atlético Paranaense, deve se apresentar no Bahia. O empréstimo será até o final do ano de 2019, que inclusive é quando termina o contrato do Guilherme com o Corinthians, e os salários do atleta serão pagos pelo Timão em troca do perdão da dívida de 2 milhões de reais que o Alvinegro ainda tem com o Bahia por conta da compra de Juninho Capixaba, que está no Grêmio. É isso mesmo. O volante Paulo Roberto se apresenta ao Fortaleza de Rogério Ceni e o meia Mantuan ficará na Ponte Preta durante esta temporada. E depois ninguém entende por que a folha salarial do Corinthians é essa bagunça, né? Tem jogador emprestado para tudo quanto é lado e vai pagando, né? Se não paga o salário integral, paga a parte. Né? Essa bagunça toda. Depois não entende que o clube não tem dinheiro, né? Já tá tão endividado e os caras complicam mais ainda a situação, né? A administração a gente vê por aqui. Sério? E não é só isso. O Corinthians também inovou e colocou André Sanches para entrevistar Fábio Carille na TV Timão e responder às perguntas sobre os problemas de relacionamento entre ele, Fábio Carille e André Sanches, é claro! O técnico, obviamente, disse que nunca houve problema de relacionamentos com o presidente do clube em 2018 que favorecessem a sua saída do clube pouco após o início do Brasileirão. Mas vale lembrar que Sanches sequer tentou convencer Fábio Carille de seguir no Corinthians, né? Vamos lembrar disso. Claro que a percepção do presidente sobre o treinador pode ter mudado neste período em que Carille ficou fora do Brasil e as arestas podem ter sido apagadas, mas não deixa de ser vergonhoso colocar o treinador numa posição de ser entrevistado pelo presidente do clube, né, para responder justamente sobre questões de atrito entre os dois, né? Ficou esquisito, pessoal. Sério? E fechando o programa de hoje com uma notinha internacional e não, recuso-me a falar do passeio de Neymar no shopping em São Paulo. Isso não é pauta! José Mourinho mal saiu do Manchester United e já foi cogitado pela imprensa no Real Madrid, mas a diretoria merengue não perdeu tempo em lembrar da passagem vitoriosa do treinador pelo clube e também de seus problemas de relacionamento com o elenco em Madrid e por todos os lugares por onde passou desde então, né? Chelsea e Manchester United. Fechando assim as portas do clube para o professor neste momento e reforçando a imagem de Vanderlei Luxemburgo português que Mourinho vem construindo tão bem nos últimos anos. E sem mais tempo para falar bobagens, eu fico por aqui. Eu sou o Flávio Soares e estas foram as minhas caneladas para o Ganhador.com. Acabou. Se você está assistindo esse programa pelo YouTube, aproveite e assine nosso canal e veja nossos programas sobre NFL, UFC, basquete, MMA e os odds das casas de apostas para a quantidade de nãos que o Flamengo receberá até o final do ano. Siga o Ganhador nas redes sensuais e não perca um lance do seu esporte favorito. Somos muito mais do que futebol, queridos duendes do Papai Noel. No post que acompanha este vídeo você encontra os links para seguir o Ganhador no Facebook, no Instagram e no Twitter. Acesse o Ganhador.com e não perca nossas dicas e palpites para os jogos da rodada nas principais competições esportivas do mundo. Eu volto na próxima terça-feira com a pança cheia de panetone e a cabeça cheia de cidra vagabunda, comentando os cardápios das principais ceias de Natal dos clubes brazucas. Até lá! Tchau.